Oi, gente, professora Beth aqui de novo. Hoje eu vou tratar do assunto da República Velha, a segunda parte que eu tinha prometido, especificamente das oligarquias e da República Café com Leite. Então vamos lá. A República Oligárquica, ela vai da queda do Império em 1889 até a Revolução de 30. E durante esse período valeu a Constituição que foi feita em 1891. O que estabelecia essa Constituição? Tá? Voto direto para presidente, ou seja, qualquer pessoa pode saber em quem você votou. Tá? O fato do povo votar não quer dizer que o governo fosse popular, ok? Pelo contrário, as eleições na República Velha, elas eram famosas pelas fraudes e pela manipulação dos votos a favor das oligarquias estaduais. Bom, enfim, o que são as oligarquias? Tá? Oligarquia, essa palavra, ela quer dizer governo de poucos. Tá? Então, na República Velha, somente alguns poucos grupos privilegiados de latifundiários tinham ligações com o Estado e recebiam esse apoio do Estado. Tá? No geral, são famílias bem ricas, tá? E poderosas, donas de extensões enormes de terras dentro de determinado estado. Detalhe, cada estado tem a sua oligarquia, tá? Ninguém dentro de um estado, nesse período, é eleito sem o apoio da oligarquia dominante, tá? E essas oligarquias são formadas muitas vezes, principalmente em São Paulo, Rio e Minas e Rio Grande do Sul, por várias famílias. Nesses estados em que a gente tinha mais do que uma oligarquia que era dominante, existiam os partidos políticos, tá? Para que esses grupos pudessem se entender, como, por exemplo, que a gente já falou lá no passado, do PRP em São Paulo, Partido Republicano, certo? O que estabelece a Constituição de 1891, tá? Ela estabelece o federalismo. O que é o federalismo? Ou seja, cada estado tem autonomia para decidir os seus problemas, certo? O que diminui o problema, o poder central, ok? O federalismo em si, ele interessa para as oligarquias. Por quê? Porque elas podem fazer o que quiserem dentro dos seus estados sem ter que dar satisfação para o poder central. E sem esse poder central ficar incomodando e enchendo o saco delas. Beleza? A questão da política café com leite, tá? A gente vai ter duas oligarquias principais mais poderosas, a paulista e a mineira, ok? O presidente da república, ele é eleito, tá? Mas o resultado das eleições, ele é geralmente combinado entre essas duas oligarquias, tá? Que é o que a gente chama de república café com leite. Naquela época, a gente não tem partidos nacionais em todos os estados, somente os estados mais fortes. Então, a gente tem principalmente PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Antes das eleições, a cúpula desses dois partidos se reúnem, tá? Conversam e chegam a um acordo, tá? Eles lançam um candidato à presidência em comum acordo, que sempre é eleito. São Paulo é o estado mais rico por conta do café, tá? Minas Gerais tem uma tradição pecuarista, então ele vai ser um grande produtor de leite. E ele é o segundo produtor nacional de café, tá? Agora, a questão das políticas dos governadores, para vocês poderem entender por que as demais oligarquias aceitavam esse esquema de política café com leite sem nunca reclamar. Primeiro, porque eles eram mais fracos, tá? E porque tinha um esquema que justamente se chamava política dos governadores, tá? O que é essa política? Esse esquema ele foi montado pelo presidente Campos Salles, tá? Com o objetivo dele garantir a colaboração do poder central com os poderes dos estados. Como que ele funciona, mais ou menos, tá? É uma espécie de acordo entre as oligarquias estaduais nacionais, tá? Então, o presidente, na verdade, ele nem queria saber quem que ia ser
a oligarquia que dominava o Estado, tá? Ele só apoiava essa oligarquia porque interessava para ele e pronto. Em troca desse apoio, ele espera que as oligarquias dos estados apoiem ele. É uma troca de favores, tá? Então, assim, as oligarquias apoiam ele, sim. Mas em troca ele também quer apoio, ok? Na realidade, é o que eu falei, é um toma lá da cá, tá? A questão dos coronéis e o voto de cabresto. Em cada estado, a gente tem governadores que também precisam de troca de favores com os coronéis. O coronel é o quê? Ele tem força política, mas só dentro do âmbito do município dele, tá? Ou seja, nas cidades do interior, é ele que manda no prefeito, é ele que manda no padre, é ele que manda no vereador, no juiz, nos comerciantes. Além disso, ele controla uma multidão de eleitores da cidade, tá? E também das áreas rurais próximas ao domínio desse coronel, tá? Quase todo mundo acabava votando no candidato que eles indicavam. Então vamos analisar assim, por que era tão fácil o coronel controlar o voto dos outros, certo? O seu curral eleitoral, tá? É como se eles fossem um tipo de rebanho. Imagina que você é uma pessoa e qualquer pessoa pode saber o seu voto, em quem você votou, beleza? Agora imagina que você vai votar dentro de uma fazenda do coronel, que é um local cheio de homens armados, cheio de jagunços do coronel. Você não vai ter coragem de votar, certo? Em alguém que não vai ser o candidato oficial, certo? Na verdade, às vezes ele nem precisava fazer muita força, nem precisava usar a força dele. Por quê? Porque ele usava uma questão de troca, ele distribuía favores, então ele dava enxada para quem era pobre, facões para os homens da roça, reformava a igreja, prometia instalar escolas novas, e assim as pessoas em troca de votar no candidato dele, tá? Esse esquema de barganha, ele é um votinho, né? Assim, um presentinho versus o voto. Ele se chama barganha eleitoral, tá? Ou clientelismo eleitoral, que é o mais correto, tá? É como se eles colocassem um cabresto, certo? Para guiar o eleitor. O que é um cabresto? O cabresto é aquele que eles colocam no cavalo para ele não ver a própria sombra, então ele só pode olhar para frente. É a mesma coisa, tá? Do mesmo modo que se coloca o cabresto para guiar o cavalo. Então, o cara só vai olhar numa direção, só vai olhar o que foi proposto para ele votar, certo? Agora, a questão da Constituição de 1891 e o domínio da oligarquia dentro dessa Constituição, tá? Como eu já falei, a Constituição que vale durante esse período é a Constituição de 1891, tá? A maioria dos membros da Assembleia Constituinte que fizeram essa Constituição era composta por fazendeiros ou políticos ligados a eles, tá? Portanto, a nova Constituição ela era cheia de artigos favoráveis a essas oligarquias rurais, tá? Dentro dessa Constituição, ela é estabelecida 3 poderes. Então, a gente tem no âmbito federal, a gente tem o poder executivo, que é o presidente da República, tá? Esse presidente ele deve administrar o país em diálogo com o poder legislativo, que é constituído por aquele Congresso Nacional. O Congresso por si ele é composto por deputados federais e senadores, tá? A função dele seria o quê? Elaborar leis federais válidas em âmbito nacional e fiscalizar os atos do presidente, tá? O terceiro poder é o poder judiciário, que é composto pelos juízes e tribunais e zelam pelo cumprimento das leis. Teoricamente, tudo isso até é razoavelmente democrático. Porém, o que a gente mostra uma influência clara da Constituição norte-americana na Constituição brasileira, tá? Só que a gente não pode se enganar, porque no fundo essa Constituição ela favorecia sim as oligarquias rurais. Então ela pega algum molde da Constituição norte-americana, porém não totalmente,
Então, quem é eleito por voto direto? Presidente, governadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, senadores e vereadores, tá? Todo mundo pode votar nesse período? Não. 80% dos brasileiros não votam durante esse período, ficam de fora. Quem é que vota durante esse período? Homem maior de 21 anos, tá? Portanto, quem não vota? Mulheres, certo? Analfabetos, soldados e padres, tá? O voto, ele não é secreto, como que a gente já falou, então os coronéis controlam esse voto. Existe voto rasurado, alterado, existe voto de analfabeto, existe voto de defunto, voto de pessoa que nem existe, tá? A roubalheira eleitoral, ela era um dos instrumentos dos coronéis e das oligarquias para conseguir poder, tá? A questão do café, que durante esse período era muito importante, o café nesse período é o produto mais importante para o Brasil. Ele representa 70% das exportações do país, tá? A riqueza e o poder dos cafeicultores, eles fazem com que a República Velha também seja chamada de República do Café, tá? E nesse período a gente vai ter um problema. O preço internacional do café, ele vai estar caindo, tá? Então, os lucros dos fazendeiros também vai cair. O que faz esse preço do café cair? Justamente a superprodução. O Brasil, ele está produzindo mais café do que a gente tem mercado consumidor, pessoas para se consumir, tá? Portanto, quando um produto ele está abundante no mercado e não tem tanto comprador, a tendência dele é cair, certo? E a gente vai notar que quem decide os preços do café não são aqueles cafeicultores, não são aquelas oligarquias. O preço é determinado pelo mercado, pelas condições do mercado, que nesse momento ele não é totalmente livre, tá? Ele é controlado por mega empresas americanas e inglesas de exportação. Então, são aqueles chamados monopólios capitalistas dos países imperialistas, que vai ser o próximo tema que a gente vai estudar, imperialismo. A gente vai ver mais para frente. No início do século XX, a situação dos cafeicultores começa a ficar meio complicada. Por quê? Porque o preço está baixo e a gente tem milhões de sacas encalhadas, tá? Como que eles resolvem esse problema? Os cafeicultores de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro montaram um acordo que se chama Acordo de Taubaté, isso em 1906. Tá? O que esse acordo fala? Que fica acertado que os governos comprassem os estoques excedentes de café. Tá? De onde o governo vai tirar bufunfa, dinheiro, para comprar o café a um preço tão alto? Tá? Ele resolveu pedir dinheiro para os banqueiros ingleses, e lógico que eles emprestaram, a um juro super alto. Tá? E aí, como que eles iriam pagar esses juros e pagar isso para a Inglaterra? Eles aumentaram os impostos da população. E mais uma vez a população é sacrificada para que os latifundiários ficassem, né, tranquilos e na boa, certo? Agora, só para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da questão da Amazônia, porque nesse período a gente também vai ter o apogeu da borracha, certo? A borracha ela já era conhecida desde o século XIX, só que ela tinha um defeito. Ela ficava muito mole no calor e ficava quebradiça no inverno, tá? Então o consumo dela não era tão grande. Em 1839, um engenheiro americano, que vocês já ouviram falar o nome, que se chama Goodyear, descobriu que dava para resolver esse problema combinando enxofre no processo de vulcanização da borracha, certo? Daí por diante, a borracha começou a se destacar no mercado mundial. E no início do século XX, a indústria automobilística também começa a se desenvolver muito rápido. E o mundo vem pegar borracha, certo? Matéria-prima, justamente da onde? Da Amazônia, tá? Portanto, no período de 1890 até 1920, a borracha vai ser o segundo produto com maior exportação no Brasil. Vai ser o período de auge da Amazônia. Então a gente vai ter muitos latifundiários, donos de seringais, eles vão ficar bilionários.
Manaus e Belém a gente vai começar a ver palacetes de monte, construções riquíssimas, que são os dos barões da borracha, tá? Enquanto isso, lá na selva, a gente vai ter uma série de trabalhadores, que são os peões, boa parte nordestinos ou fugidos do latifúndio e da seca, tá? Durante anos, a gente vai ter a borracha brasileira dominando o mercado, tá? Só que isso vai acontecer até os ingleses começarem a produzir nas suas colônias lá na Ásia. Aí, quando eles começam a ter competição com as colônias na Ásia, o preço internacional começa a cair, certo? E a borracha brasileira se perde o mercado que ele tinha mundial. Os seringais acabam voltando, sendo abandonados, e a Amazônia volta para o esquecimento e acaba o seu período de auge, de ouro, tá? Sobre a questão do café, dos imigrantes e a industrialização, a gente já viu um pouco no governo do Deodoro, certo? Que o ministro Rui Barbosa tinha feito um plano de crescimento que se chamava encilhamento, certo? Que acabou falhando e o Rui Barbosa foi demitido, mas esse plano tentava fazer com que as indústrias tivessem um pouco mais de crescimento. Ele deu atenção às indústrias, certo? Fora isso, nenhum outro governo, sem ser o governo do Deodoro e o Rui Barbosa, deu atenção às indústrias, tá? No fundo, os fazendeiros, eles achavam isso legal, porque eles tinham um certo medo de o governo apoiar a indústria e prejudicar e diminuir os recursos deles, certo? Desses cafeicultores. Apesar de tudo isso, na República Velha, começaram a surgir algumas indústrias, tá? E o número de fábricas começou a ser considerável. As indústrias, elas não eram grandes, eram indústrias de pequeno porte, tá? Em torno de, no máximo, 100 operários. E eram mais comuns fábricas, tá? Pouco maiores que uma oficina, com 5 ou 6 empregados, nada muito grande. São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados que mais evoluíram industrialmente. Por que e como que isso foi possível, tá? Em São Paulo a gente tinha muito capital, muito dinheiro investido vindo do café. Justamente porque muitos dos fazendeiros, eles aplicavam uma parte dos lucros deles em outros investimentos para ter também outra opção. Lógico que se o café desse problema, eles não ficariam a zero num eventual problema, certo? Então eles eram sócios de ferrovias, eles tinham bancos, empresas de comércio e, lógico, eles eram sócios de fábricas também, tá? Por isso que a indústria paulista, ela começa a crescer tanto. Já no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né, no período, o café ele já estava em decadência, tá? Mas o passado da riqueza do café no Rio de Janeiro, ele fez Rio de Janeiro ser a capital mais rica do país, tá? Então, enquanto no Rio a gente tem quase 1 milhão de habitantes, em São Paulo a gente tem 100 mil moradores, tá? Muitos dos industriais, a maior parte, eram imigrantes, que chegavam com pouca economia no bolso, tá? E aí eles chegavam com o pouco que eles tinham, eles chegavam a tentar abrir uma pequena indústria. Com o tempo, essa indústria começava a crescer e eles começavam a enriquecer. Por exemplo, os Matarazzo, tá? Quem que trabalhava nessas fábricas? Filhos de escravos, descendentes de portugueses que são pobres e a boa parte imigrantes estrangeiros, tá? Em São Paulo, a gente tinha quase 2/3 dos operários eram imigrantes, sendo que no Rio de Janeiro a gente tinha quase metade dos trabalhadores dessas fábricas eram os imigrantes, tá? Quais os tipos de indústrias que a gente tinha? Principalmente bens de consumo, tá? Então é o quê? É sabão, é tecido, é sapato, cerveja, tijolo, couro, queijo, roupa, tá? São as ditas fabriquetas de fundo de quintal, certo? No período da República Velha, a gente vai ter a questão do imperialismo, que é o que eu falei, a gente vai ver na próxima aula isso melhor. Então a gente vai começar a ter empresas estrangeiras que investiam em vários setores da economia brasileira,
certo? Elas controlam as exportações brasileiras, como vocês já viram com o café, e são proprietários de ferrovias, de companhias de luz, de bondes, enfim, tá? Os bancos em si, principalmente os estrangeiros, eles lucravam bastante emprestando para o governo brasileiro. Por quê? Porque eles cobravam, como eu falei, a juros muito altos, né? Então era lucrativo para eles. Até a questão da gente entrar na Primeira Guerra Mundial, que vai começar em 1914, o país que tinha mais capital investido no Brasil era a Inglaterra, certo? Posteriormente, nos anos 20, os investimentos das empresas norte-americanas vão se tornar maior. E aí, a partir disso, a influência dos norte-americanos na nossa economia começa a ser superior de qualquer outra nação. Então, a Inglaterra perde o seu domínio e os Estados Unidos começam com uma superioridade econômica, não só no Brasil, mas no resto do mundo, porque a gente vai ver as consequências depois no final da Primeira Guerra Mundial, certo? A gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham entendido um pouco da videoaula. Qualquer coisa vocês me procurem e tchau!